Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre Jaula, novo filme espanhol da Netflix que estreou, se não me engano, na segunda-feira e que vem fazendo sucesso tão grande que já ocupou o primeiro lugar dos filmes mais assistidos da Netflix. Vale ressaltar que esse aqui é um vídeo onde eu vou comentar, né, do filme como um todo, como normalmente eu faço, e lá pro final eu vou comentar um pouquinho, né, com spoilers da obra, porém, pode ficar tranquilo que eu vou avisar quando esse momento chegar, para caso você não tenha assistido o filme ainda, poder parar de assistir o vídeo, e depois você volta para ver, né, a parte com spoilers, beleza? Bom, pessoal, no filme Jaula, a gente conhece a história de um casal composto pela Paula e pelo Simon, que moram ali, né, numa pequena cidade na Espanha, sendo que em uma determinada noite, quando eles estavam numa estrada indo para casa, eles encontram uma pequena garota ali caminhando sozinha no meio da estrada, ou seja, no escuro, etc. Ao resgatar essa criança, eles começam a descobrir que ela tem vários distúrbios, né? Ela não fala com ninguém, tem problemas de saúde, como por exemplo nos rins, e ali, né, começam a fazer um acompanhamento junto dela, dos médicos, para saber como essa criança foi parar nessa situação, aonde ela estava em alguma situação de sequestro, algo do tipo. Enfim, começam, né, a acompanhar a situação e obviamente se aproximam da garota, ao ponto que em certo momento a garota, que no caso se chama Clara, começa a morar com eles, porque os médicos acreditam que estabelecer laços vai ajudar a garota a se abrir mais e poder comentar um pouquinho sobre o que aconteceu com ela. Sendo que aqui ela tem uma peculiaridade. A Clara só anda nos espaços delimitados por um giz. Ou seja, se você fizer um quadrado, né, no chão ali com giz, ela só vai ficar dentro daquele quadrado. Ela só vai sair daquele quadrado se você apagar parte do giz e desenhar um novo caminho para ela andar. Por que isso acontece? Aí ao longo da história a gente descobre. Bom, aqui a gente tem um filme cujo qual a narrativa traz bons mistérios, ele é bastante intrigante em sua boa parte do tempo. Porém, ele, né, consegue fazer um bom trabalho até o final do segundo ato, porque do terceiro ato para frente ele conta com algumas decisões bem questionáveis. No geral, o filme tem boas atuações, principalmente dando destaque, né, para a atriz que faz a Paula, pelo motivo de que ela consegue transbordar, né, todo o desespero que ela sente ao longo da situação que ela vai vivendo no filme, e também da garota que faz a Clara, porque dá para ver nitidamente que ela é uma criança debilitada ali como personagem. Mas o que acontece no terceiro ato que eu falei que acaba prejudicando o filme? O filme acaba tendo algumas resoluções muito abruptas nesse final de filme e que não seria necessariamente, né, um problema, digamos assim, se isso não contasse com várias conveniências de roteiro que eventualmente acontecem, além do fato de que a gente acaba tendo algumas, digamos assim, algumas partes, né, do roteiro que poderiam ter sido mais polidas para fazerem mais sentido. Não que elas necessariamente não o façam, mas como eu falei, fica um pouco abrupto, fica um pouco, né, ruim, principalmente por causa da montagem do filme. Porque os elementos, né, narrativos que dão, né, justificativa para a resolução lá do final estão no filme ao longo da sua obra? Estão. Mas, como eu falei, poderiam ter sido mais bem trabalhados, com uma montagem um pouquinho melhor. Enfim, vou deixar para comentar um pouquinho disso lá na parte, né, com spoilers. Mas, apesar dessas situações aqui e acolá que poderiam ter sido melhor trabalhadas, acredito que Jaula é um filme, né, que acaba vindo como uma surpresa, porque ninguém estava esperando, né, um filme que estreia na segunda, normalmente não é quando estreiam filmes assim de grande destaque na Netflix, mas que acabou cativando o público, seja o público, né, na Espanha, seja o público aqui no Brasil, e que eu acredito que vale sim, né, um play, que vale sim se você parar ali para assistir, caso você goste desses filmes, né, de suspense, de thriller, com uma pitadinha de terror, mas bem de leve, um terror ali um pouco mais psicológico, porque ele, no geral, tem boas ideias. Faltou um polimento? Faltou. Mas não é um filme ruim, não. Pelo contrário, é um filme legal. Poderia ser um filme bem bom, caso tivesse tido esse polimento um pouquinho melhor. Dito isso, vamos comentar um pouquinho sobre o final do filme, né, sobre os spoilers, e comentar um pouquinho, né, sobre esse polimento, como eu falei. Aqui então fica o aviso, caso você não tenha assistido e não quer receber spoilers, pare por aqui, fico agradecido pela audiência. Caso contrário, vamos continuar. Bom, basicamente dando aquela, né, repassada básica no final do filme. A Clara é filha ali, né, do vizinho da Paula e do Simon, filha, né, que ele teve com a Ingrid, mulher que ele acabou sequestrando 12 anos atrás e que mantinha em cativeiro e mantinha relações, né, abusivas com ela. Dito isso, a esposa ali, né, do doutor, né, do vizinho, que no caso seria a Maitê, é cúmplice dele e obviamente é cúmplice por causa da relação abusiva que ela vivia com ele, já que dá pra ver que ele manipulava muito ela, até mesmo punindo ela, né, restringindo ela ao acesso aos dois filhos que estão em Barcelona. Aqui, né, vou dar um exemplo de como o filme poderia ter sido um pouquinho mais polido. No final, quando a polícia invade a casa ali, né, dos vizinhos, leva, né, o sequestrador também, a esposa dele, acaba dando, né, a entender que os policiais só chegaram até aquele local porque
viram ali na porta a marca, né, a mancha de giz da mão da Clara que ficou ali quando a Maitê levou ela para dentro novamente. Isso dá a entender porque a câmera foca na mancha de giz. Porém, como eu falei, por que poderia ter sido mais polido? Fica um pouco em aberto, fica um pouco confuso e até um pouco, como eu falei, forçado. Porque assim, nossa, só essa mancha de giz, o que levaria as pessoas a entenderem, né, que essa mancha de giz realmente era em relação à Clara, que não seria. Aí eu vou dar um exemplo de como poderia ter sido trabalhado melhor, mais polido. O Simon estava ligando, né, ali para a polícia falando que a sua esposa, a Paula, tinha desaparecido e que ele não tinha contato com ela porque o celular dela tinha ficado na polícia com os policiais como evidência. Sendo que seria o segundo desaparecimento seguido, já que a Clara havia desaparecido alguns momentos antes. Então, após o momento, né, que a Maitê leva a Clara para dentro novamente, para levar ela de volta lá para o bunker que ficava ali embaixo do balcão da mesa, o Simon poderia, por exemplo, ter saído da casa dele, ido até o vizinho, que afinal os vizinhos eram amigos dele, amigos ali que faziam parte, frequentavam sua casa, porque ele poderia questionar, gente, alguém viu a Paula, alguém sabe o que aconteceu com ela? E quando ele chegasse ali para questionar, né, ele batesse na porta, ele viria a mancha de giz. Como foi num momento bem abrupto, né, bem logo depois do fato da Maitê ter entrado na casa, a Maitê teria saído do bunker, assustada, né, com alguém batendo na porta, e ao abrir a porta para conversar, né, com o Simon, obviamente teria tentado cortar a conversa o mais rápido possível para poder voltar a fazer o que estava fazendo. Só que esse momento de abrir a porta seria o suficiente para o Simon ver no chão da cozinha o traçado de giz realmente desenhado e que levaria até a parte ali de baixo do balcão, de forma que ele teria mais evidências para apresentar para a polícia, porque afinal, ali o desenho caminhado ali, né, o desenho de giz formando um caminho, seria muito mais, né, digamos assim, plausível de se acreditar e como evidência, porque tinha, né, médico acompanhando a Clara na casa deles e via que ela só conseguia caminhar se fizesse, né, esse tracejado. Então, esses momentos poderiam ter sido um pouquinho mais elaborados, como, por exemplo, como eu falei em relação à montagem. A gente descobre, né, que o doutor deixou, né, a Clara andando ali sozinha na pista, mas isso, por exemplo, poderia ter sido mostrado lá no início, porque aí a gente ficaria com a pulga atrás da orelha, perguntando-se quem foi que deixou ela. A câmera não precisava mostrar o rosto dele. Isso sim poderia ter sido mostrado logo depois, nesse flashback final, mas já poderia ter sido colocado nessa pulguinha, esse momento de dúvida, nossa, alguém deixou ela ali, quem deixou ela ali? Bem como quando ele quebra a taça de vidro, para poder, né, digamos assim, colocar o vidro na geleia, para poder causar todo aquele tumulto que ele causou. Poderia ser, por exemplo, durante a obra, quando ele vai buscar um copo, alguém, por exemplo, escutar, por exemplo, poderia ser uma justificativa, porque assim, alguém fala que tá faltando um copo, aí ele se oferece para falar, vou pegar esse copo e vou lá buscar um copo para você. Ele vai na cozinha, quebra, né, o copo e põe na geleia. Mas isso, como eu falei, é conveniência de roteiro, porque se a pessoa não tivesse falado que está faltando um copo, ele nunca teria ido até a cozinha. Como poderia ter sido resolvida a situação? O fato dele, por exemplo, ter derrubado um copo sem querer e alguém por dentro falar, ah, não, pode deixar que eu junto a Paula, por exemplo, o Simon, que seriam os donos da casa, e ele, né, fazendo-se como um bom vizinho, um bom amigo, fala, não, relaxa, pode deixar que eu junto aqui, fiz besteira, pega um novo copo para mim. E aí ele pegaria esses cacos de vidro e teria colocado na geleia. Então, como eu falei, um pouquinho mais de polimento para fazer as coisas não parecerem tão convenientes assim, teria soado melhor. Mas no geral, como eu falei, é um filme legal. Então, eu recomendo sim, claro que nem é um filme perfeito, e esse também não o é. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, eu peço para vocês se inscrevam no canal, deixa o like, comenta e compartilha, porque isso ajuda demais. Na descrição tem os links, né, para minha rede social e também para os meus livros, que inclusive eu escrevo também terror e suspense policial. Dê uma olhadinha se vocês gostarem do gênero. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fique bem, até a próxima.